Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um Conexão Boose. Um podcast feito com gente que gosta de gente. Gente de estrada, de valor. Gente que tem o poder de transformar. As pessoas que vêm aqui, eles vêm contar histórias verdadeiras que com certeza podem mudar a sua vida. Porque o objetivo desse podcast é mostrar que as pessoas têm uma estrada, não tem muito atalho, mas nada nesse mundo a gente fala, é isso que eu quero. Vocês vão ver experiências de pessoas que mudaram de rumo, experiências de pessoas que transformaram outras. E eu tenho aqui hoje comigo uma pessoa realmente que, para mim, tem uma trajetória muito importante, inclusive na minha vida. Me apresentando, sou Luiz Boose, e aqui hoje eu tenho o meu grande amigo Paulo Otávio, chamado P.O. Vulgo P.O. P.O. Tudo certo? Tudo certo. Obrigado pela presença. Uma honra estar aqui, Não, viu? A honra é minha ter uma pessoa como você, que realmente tem uma história maravilhosa, que eu queria agora dividir com os nossos telespectadores. Vamos lá. Paulo, fala um pouquinho de você. Mas antes disso, eu sempre recebo... A gente, quando vem um convidado, nós recebemos perguntas. Uhum. E para você veio uma pergunta que eu achei... Muitas, mas uma delas que eu achei muito interessante, porque eu vivi muito isso quando eu ainda estava trabalhando, se pergunta: como as empresas estão usando o formato híbrido, que é presencial mais digital, para reduzir custos, mantendo o impacto? Isso falando em eventos. Quais são as melhores práticas que você vê emergindo nesse modelo? Olha, eu acho que a próprio enunciado da pergunta já mostra um pedaço da resposta, porque tem um lado econômico, fato, e tem um lado social. Durante a pandemia, obviamente, não tinha o que fazer. No após, eu vejo que as pessoas e as empresas viram que a tecnologia é um parceiro. A tecnologia não vem para substituir. Eu falo, para entender o que eu estou falando, eu indico que as pessoas leiam o livro do Harari, o Homo Sapiens, entendeu? Para entender que o ser humano é um ser social. A única explicação de nós morarmos, meu nome é Paulo, torço por São Paulo e nasci na maternidade de São Paulo. Única explicação para morarmos numa cidade como São Paulo é a socialização, certo? Do ponto de vista racional, acho que nenhum ser humano iria querer falar, não, vou morar nesse caos urbano que significa São Paulo. Mas aqui estamos, eu nasci aqui, pretendo morrer aqui. Então, essa parte, entendeu? Que a gente tem que entender. O lado econômico é muito importante. Eu conheço empresas que hoje têm um índice de 50%. Assume-se. Tem 100 funcionários, tem espaço para 50 pessoas sentadas. Porque tem sempre gente de férias, o cara do comercial não tem que estar sentado respondendo e-mail, entendeu? Então aquela coisa, o cara vai lá, o lado econômico, acho que algumas empresas, os CFOs, entenderam que dá para se repensar esse espaço social que são as empresas. Mas daí tem o outro lado, né? Não existe o extremo. Não, você totalmente híbrido, totalmente virtual, dane-se o espaço físico. Somos seres sociais, né? A gente vai, a escola é um ser social. A igreja é um ser social, o jogo de futebol é um ser social, então nós vivemos em ambientes em comum. Então eu acho que o lado que as pessoas aprenderam é que talvez dê para você fazer conta. Eu, por exemplo, sou diretor de uma associação que antes da pandemia ela tinha uma sede. Durante a pandemia, obviamente, ninguém foi lá. No pós-pandemia, eu fiz a seguinte pergunta: nós temos essa sede para quê? Coitado, eu tinha uma das pessoas, para chegar lá, demorava 2 horas para ir, 2 horas para voltar. E a gente ia lá e olhava, um olhava para a cara do outro e respondia e-mail. Então a pergunta que foi feita foi: por que nós precisamos dessa sede? Para receber clientes. Quando foi a última vez que recebemos clientes? As pessoas não sabiam responder isso. Tinha sido há muito tempo atrás. Então, do ponto de vista econômico, não fazia ter sentido. Para esse negócio, para esse tipo de negócio, a sede então foi vendida e essas pessoas hoje se encontram ou em eventos que acontecem toda hora e a gente pode se encontrar em eventos que são seres sociais, eventos são encontros sociais, entre aspas, né? E pegou-se o dinheiro da sede e investiu e está dando 15% ao ano no banco, tá? Não, então tem esse lado econômico. Mas o lado social, eu que vou muito em empresas de marketing ou agências,
Quantas vezes eu fiz essa pergunta para a pessoa que estava me recebendo. Eu olhava aquela mesona, imagina essa cena, aquela mesa enorme, o balcãozão, as pessoas sentadas com o computador aberto e com o fone de ouvido. Você percebe que as pessoas estão fisicamente ali, mas não estão. Aí eu olhava aquela sala de reunião maravilhosa ali do lado e a sala de reunião estava como? Vazia. Então eu perguntava para essa pessoa, eu falava... Você acha que devia ser o contrário? Você não acha que as pessoas que estão aqui deveriam estar na sala de reunião conversando e colaborando? E isso que eles estão fazendo nesse pranchão, que é cada um no computador, eles poderiam estar fazendo em casa, na praia, no clube, partindo do pressuposto que todo mundo aqui é profissional e tem responsabilidade. Então vocês deveriam trazer as pessoas aqui para esse momento de agora para colocar na sala de reunião, que é para a gente conversar sobre aquele problema daquele projeto, ou o que não está rolando, aí todo mundo conversando, tentar achar uma solução. Agora, ficar todo mundo de fone de ouvido, sentado, olhando para uma tela, eu já fui em muito escritório que eu olhava e falava, mas essas pessoas estão aqui, mas elas não estão aqui. Ah, tem a socialização do almoço, que as pessoas daí saem para almoçar. Ok, a minha esposa, por exemplo, é arquiteta, o escritório dela é em casa. Uma das coisas que ela fala é isso, ela fala, puxa, eu vou em obra e volto para casa, eu não tenho socialização com os outros arquitetos. Aí ela precisa encontrar esses momentos de socialização. Então ela vai em feira do arquiteto, na Bienal do arquiteto, no coquetel dos arquitetos, porque as pessoas têm que se encontrar, nós temos que trocar ideia, o ser humano é colaborativo. O que você está falando, eu estou te dizendo uma coisa, vai gerar um insight para você e vice-versa. Somos e seremos assim. Volto a repetir. Leiam Yuval Harari, Homo Sapiens. Está tudo explicadinho lá, numa linguagem linda. Não, eu vivenciei muito isso, concordo 1000% que você está falando. Eu vejo até mais, a turma fala muito dos jovens. Paulo, você falou uma coisa verdade. Imagina esses jovens estagiário, ele vai fazer o estágio numa empresa dessa. Que interação ele tem? Pois é. Como o estagiário vivia aqui na nossa época, que você viu as bagunças, as brigas, o chefe brigando com os processos, os procedimentos. O cara tá fazendo uma coisa aqui, tá conversando com o outro, o estagiário tá ouvindo. Pô, só de você ver a postura das pessoas, você já tá aprendendo. Postura, essa. Se por exemplo, tem entregar, saber aquele negócio das obrigações de propósitos, de metas, e aquele sofrimento do dia a dia. E ele não tem isso. Aí ele se forma, ele tem um estágio que ele vai na empresa, fica como você falou, o cara fica do lado dele com fone de ouvido, então fica 2 caras e o resto tudo em casa. Sei lá onde é que eles estão, né? Não tem nem o papo do almoço, que o cara às vezes vai almoçar com um. Não é aquele negócio, vai 5 com ele estagiário, não se inteira, mas ele ouve. Ele ouve essas conversas, são que vai formando o profissional. Ah, mas não é a escola. A escola te forma teoricamente. O dia a dia de uma empresa depende da cultura, depende das pessoas, depende do comportamento, dos processos, dos procedimentos. É diferente. E isso não tem mais. Aí a turma fala, porque essa geração você chega, que é isso, que é aquilo. Eles não vivem o mundo corporativo. Eles conhecem o mundo corporativo e tem aquela coisa, nossa, o que está acontecendo aqui? Porque eles não teve um momento de aprendizado maior. E essa falta de entrosamento, quantas vezes eu fiz outro dia uma consultoria numa empresa, não vou falar, cara, sabe o que estava acontecendo? Empresa familiar. A área de marketing não conversava com a área de vendas, não conversava... Isso porque eles estão a metro de distância um do outro. Cada um... Aí, quando me apresentaram as coisas, eu falava, mas espera, isso daí não é o dele? Não, mas eu estou fazendo... Mas ele não está fazendo também? Não sei. Mas vocês não... Não, a gente faz uma reunião uma vez, a gente troca, mas vocês não estão unidos, não tem um brainstorm das coisas que vocês fazem? Não, porque lá é marketing. Não tem isso, lá é marketing. A empresa, todo mundo tem que estar falando a mesma. Por isso que não anda. Vocês estão fazendo coisas de um lado, tu está falando do outro, depois fala, mas você precisa verba para isso, não precisa verba para aquilo. O que vocês vão fazer? Não, tem que fazer verba
para a empresa, não. Sim, eu falo, essa colaboração que é presencial, de fato, essa colaboração ela é mais forte presencial. Você pode fazer colaboração. Eu, como consultor, já tentei fazer sessão de inovação, de você fazer, né, SWOT análise, ou enfim, você fazer design thinking, entendeu? Através de Zoom, não é a mesma coisa de você fazer uma sessão de design thinking presencial. Não é. É diferente. Eu posso ter uma percepção da minha idade, da minha história de vida, não estou dizendo que essa é a percepção definitiva, mas a minha é, a sessão de design thinking via online não foi tão produtiva quanto uma sessão de design thinking presencial. E com o mesmo grupo de pessoas eu já tive a oportunidade de fazer isso. Então o que eu vejo é assim, na minha visão de futuro, eu falo, alguns escritórios talvez não tenham, o escritório, empresa, enfim, a associação que eu mencionei, algumas empresas talvez não tenham a necessidade de ter um espaço físico, vai depender muito da tua dinâmica de negócio. Mas eu vejo que todas, ou a grande maioria, vai precisar utilizar a tecnologia para ampliar a colaboração. Então eu vejo que as empresas do futuro vão ter espaços como esse aqui, ao invés de só salas de reunião, vão ter estúdios para você captar vídeo, para você captar voz, para você fazer e-commerce ao vivo. Então essa coisa de você ter a tecnologia por trás te ajudando a ampliar o que está sendo conversado, discutido num ambiente de negócio, num ambiente de uma feira, num ambiente de um lançamento de produto, eu acho que esse foi o grande aprendizado. Eu falo, o Zoom foi inventado bem antes da pandemia, né? Ou seja, não é que ele foi inventado por causa da pandemia, ele já existia. Para facilitar. Pois é, mas aí outro dia eu vi o CEO o CEO do Zoom falando isso, tá? O que ele falou? Eu quero que as pessoas todas voltem para o escritório, porque esse negócio de trabalho 100% remoto não está funcionando. Imagina, o CEO do Zoom falando isso. Ele tem então, razão. Assim, então vai depender muito. Acho que a área de criação, a economia criativa como um todo, tal, eu acho que a gente precisa colaboração. Não falando mal, mas se você trabalhar numa área mais sistêmica, uma coisa, né, contabilidade, cálculos, estrutura de materiais, onde tem um trabalho que você pode fazer sozinho, acho que aí a necessidade de ter um espaço físico fica reduzido. Mas toda a indústria criativa que a gente se insere aí eu estou colocando desde, né, vamos dizer, agências, marketing, eventos, tudo isso, acho muito difícil essas empresas ou essas estruturas não estarem se reunindo fisicamente por causa da colaboração, né? E aquilo que você falou, o estagiário vai olhar a postura do chefe, o chefe chegando 5 minutos antes do horário e não 5 minutos depois. Ele vai olhar e falar, acho que não pega bem eu chegar 5 minutos depois. Então esses pequenos detalhes é que vai fazer com que as pessoas colaborem, cresçam, se desenvolvam e sejam felizes. Muito bom. Bom, você contou já muitas coisas e usou como exemplo a sua experiência vivida. Uhum. Quem é Paulo Otávio? Conta da tua trajetória, família. Conta 10 minutos, me fala sobre Paulo Otávio. Bom, eu sou o 6º filho de uma família de 7 filhos. Eu tenho 5 irmãs mais velhas e tenho um irmão mais jovem. Entre eu e a minha irmã mais jovem são 10 anos de diferença. Então, eu e meu irmão somos temporões, não sei se essa palavra existe ainda, né? Só não sabe temporão. Não sei se existe, mas era assim, né? Então, a gente vem de uma família, meu pai é engenheiro, foi engenheiro falecido, né? Engenheiro civil, né? E ele trabalhou muitos anos também, ele foi professor do Mackenzie, estrutura dos materiais, e ele foi funcionário público. Meu pai trabalhou na prefeitura de São Paulo. Meu pai tinha um amor pela cidade de São Paulo impressionante. Eu tenho memórias de infância, meu pai na área de obras na cidade de São Paulo, enfim e tal. Eu tenho memórias de infância de eu e meu irmão no sábado de manhã, a gente ia com meu pai, ele ia vistoriar as obras. Ele ficava, obviamente, nos escritórios, enfim, durante a semana, e no sábado ele ia vistoriar as obras. Então, córrego sapateiro, córrego não sei do que, nem sei onde era. Então, eu tenho essas memórias. Então, era uma família grande, né?
morava nas Perdizes, né? E, teoricamente, eu gostava de desenhar muito quando era pequeno. Desenhava, não vou dizer que eu desenhava bem, mas eu gostava de desenhar. Então, meu pai sendo professor de arquitetura, eu tenho uma irmã que é arquiteta, e meu pai sendo engenheiro, parecia que ia ser uma coisa, assim, natural eu virar arquiteto, né? Mas não. Eu acabei indo estudar administração de empresas. Eu falo para todo mundo, quem estuda administração de empresas não sabe muito bem o que quer, né? Que pode ser, lá tem advocacia, lá tem contabilidade, lá tem marketing, lá tem economia. Então você vai lá experimentar. Aí no meio do caminho eu lembro que eu gostei de um livro, né? Você vai comprar os livros da faculdade, assim, né? Gostei do livro de um tal do Kotler, entendeu? Esse era o livro que eu peguei, assim, não é aquele que você lê, assim, você fala, isso aqui é chato pra caramba, né? Não, aí você pegava o livro e falava, pô, cara, aqui tem umas ideias boas. Aí fui lá com marketing, aí eu tinha o sonho de trabalhar em marketing, numa dessas escolas de marketing, acabei sendo selecionado como trainee na Unilever, para trabalhar como trainee, tive uma carreira lá entre marketing e vendas, passei uns 10 anos lá, entre marketing e vendas, implementando a área de trade marketing. Meu negócio era produtos pessoais, então shampoo, desodorantes, sabonetes, essas coisas todas, cremes dentais. Então fui gerente de produto de seda, de Axe, essas coisas. Fiquei 10 anos lá, falo que a Unilever foi a minha escola de marketing, ou seja, a visão que eu tive de sair de uma faculdade formada em administração de empresas e ir trabalhar numa dessas grandes escolas de marketing, esse era o plano. Deu certo para mim, entendeu? E realmente eu falo que tudo que eu aprendi em marketing, eu aprendi em 10 anos na Unilever, entendeu? Aí depois eu rodei, fui vender televisão por assinatura, lancei a DirecTV no Brasil, TV por satélite. Participei de eventos no Cabo Canaveral para lançar um satélite, aperta o botão, o satélite sobe. Não fui eu que apertei o botão, mas eu estava lá vendo o satélite subir. Depois eu fui trabalhar com entretenimento, né? E aí eu tive a sorte de poder trabalhar com empresas muito relevantes. Eu tive a honra de ser sócio da família Medina, do Rodolfo e da Roberta Medina. Rock in Rio, né? Lançamos eu era o responsável pelo escritório da Dream Factory em São Paulo, então na busca de patrocínios para o Rock in Rio. Trabalhei na Time for Fun, com Cirque du Soleil, com os espetáculos da Broadway, shows de estádio, turnês de estádio, Madonna, Eric Clapton e tal. De novo, uma área que é muito interessante, uma área que tem um super glamour. E depois me chamaram, um dia tocou o telefone e falaram, agora que você já trabalhou aí com evento corporativo, com evento de entretenimento, o que você acha em vir trabalhar com um evento com foco na geração de negócios? Aí eu fui para a RX, né, a antiga Reed Exhibitions, Alcântara Machado, né? E aí fiquei talvez uns 10 anos também lá, organizando nesses 10 anos, eu organizei umas 250 feiras, 5 edições do Salão do Automóvel. E hoje, depois da pandemia, eu me reinventei, achei que o mundo corporativo já tinha dado data limite para mim. Então eu me reinventei fui fazer um mestrado na Dom Cabral, fiz um MBA em Business Innovation, estou com a minha empresa de consultoria. Hoje também, por acaso, me convidaram, eu sou o diretor da Associação das Empresas que Fazem Eventos B2B no Brasil. E essa tem sido a minha vida, são quase mais de 35 anos trabalhando, e outro dia me perguntaram, mas que legal, você trabalhou com Rock in Rio, Salão do Automóvel, Cirque du Soleil, quero trabalhar nessa área, como é que eu faço? Olha, se tivesse me perguntado, na faculdade mesmo que eu escolhi administração de empresas, eu nem sabia o que queria, mas quando eu saí da faculdade formado, se eu iria trabalhar com eventos, a chance da minha resposta ser não era 99%. Ou seja, eu não escolhi trabalhar com eventos. E acho que essa é uma coisa que fica para as pessoas. Se você coloca para você um objetivo muito, muito definido, muito imutável, você talvez se frustre, né? A minha intenção mais ampla era trabalhar com marketing, vamos assim. E aí, no meio do caminho, eu comecei a ver o live marketing, os eventos. Isso aqui pode ser legal, vamos lá. E as oportunidades foram surgindo. Então, aquela frase que não existe caminho, tem os caminhos. A frase é em espanhol, né? Não há caminho, há caminantes, né? Então, não tem caminho. Não dá para dizer, a estrada é reta, você vai chegar e vai ser rico. Você vai virar dono de banco daqui a 20 anos.
Eu não sei se funciona dessa forma. Agora tem o caminho, você vai vendo, eu gosto disso, pô, mas olha só, eu vou virar aqui à direita, não, agora eu vou para esse lado aqui à esquerda. Então você vai escolhendo, fazendo as suas escolhas, e isso vai, se você não souber o que você gosta, eu falo o seguinte, o que você gosta talvez seja mais difícil de você saber, mas o que você não gosta, esse é mais fácil. Então, se você souber o que você não quer da tua vida, você vai poder fazer boas escolhas. Então, defina o que você não gosta de fazer. Então, eu me lembro que eu não gosto de fazer cálculos e trabalhar na bolsa. Meu Deus do céu, se você me botar para trabalhar na bolsa, olhando para uma tela, a variação do dólar, do IPCA, eu duro 15 minutos lá. 15 minutos. Não é a minha vida, não é a minha praia. Tem gente que faz isso e se dá bem, fica rico e adora, que bom, entendeu? Mesma coisa, medicina, cara, eu entro no hospital, se eu for lá para visitar alguém, eu já fico incomodado, entendeu? Então eu amo, tem pessoas que trabalham nessa área da biociência, das biomédicas, que bom, essas pessoas têm um ótimo coração, não sou eu. Eu sou um cara mais de marketing, mais visual, eu sou meu hobby é ser fotógrafo amador, eu gosto de viajar, eu gosto de ler, eu gosto de estudar, eu tô numa outra parte, eu gosto de literatura, eu gosto de cinema, tô vendo agora todos os filmes que estão concorrendo ao Oscar, entendeu? Então, assim, eu sou uma outra praia, eu fiz as minhas escolhas, acredito eu, tenham sido boas, porque eu não sei se, né, poder trabalhar com esses grandes eventos, ou ter tido a sorte de ter ótimos sócios que me ensinaram. Imagina quanto eu não aprendi estando numa reunião com o Roberto Medina sentado, eu não precisava fazer nada, só do cara estar ali falando, explicando, eu já estava ali com o meu caderninho anotando, você vai aprendendo as coisas. Então, você poder escolher trabalhar ou saber, não sei se você vai conseguir escolher, mas você desejar trabalhar com pessoas que você admira, esse também é uma outra lição que ficou para mim, entendeu? Eu acho que você falou umas coisas importantes aí. Primeiro é propósito, né? A gente estabelece propósito lá atrás, mas a gente não sabe se esse é o nosso propósito. Eu queria ser engenheiro, fui marqueteiro, aí a gente descobre. Não adianta você querer ser o que você quer, tem que ser o que você é. Exato, você vai descobrindo se vai dar certo. A tua essência. E outra coisa que está muito em cima do que você falou, são as pessoas. Você tem que conhecer, né? E tudo isso que eu contei da minha carreira não foi porque eu fui atrás e bati na porta. Eu conheci as pessoas, eu me relacionei com as pessoas. Talvez eu tenha passado confiança para essas pessoas. Isso. Você deixou tua marca. Exatamente, porque eu tive muitos chefes. Na Unilever, por exemplo, em 10 anos, eu tive 11 chefes. Imagina, eu rodava direto lá, porque é uma escola. Então você está fazendo uma coisa, depois você já vai para outra. Então eu comecei a ver os chefes que eu já tive, como eu me aproximei desses chefes, ou por que eu me relacionei com cada um deles, não só na Unilever, em todos os lugares. E aí você vê que existiram oportunidades de você, antes de você ter uma relação formal, você tinha uma relação, você foi numa reunião, você conheceu a pessoa, e nesses momentos é que você passou alguma coisa, ou você captou alguma coisa, não dá para explicar, né? Não, mas aconteceu. Mas por isso que o que você falou desde o começo tem que estar no meio das pessoas para isso acontecer. Exato. Porque se você só é visto, só é considerado, se a pessoa vê você, se você fizer alguma coisa, que nem a gente que não é da área e vai fazer alguma coisa, quem ensina a gente? São as pessoas. Sim. Se você não for um cara assim, humilde, Exato, não tem vergonha de perguntar, eles vão te ajudar. Agora, você não pode ter arrogância. Ah, sim, arrogância talvez seja o pior dos mundos, naquela coisa do eu fiz. Eu não sei se esse é um vetor de colaboração. Acho que não. Eu, pelo menos, acho que não é um vetor de colaboração. Agora, olha, eu gosto disso, eu entendo que isso é legal, eu gostaria de aprender isso, isso eu já acho que são vetores de crescimento. E como nós estávamos falando aqui antes, e também ser sincero com as pessoas, falar o que você não achou legal. Fala, porque que nem no mundo corporativo, feedback. Ninguém gosta de receber uma crítica, mas feedback não é uma coisa que tem que ser encarado como crítica. Tanto quando eu fazia feedback era bilateral. Sim. Eu vou falar e você vai falar para mim. Sim. Então, porque a pessoa também tem direito. No começo, nos primeiros, a pessoa está mais na defesa. Depois a pessoa entende, quando você é um chefe, está falando com uma pessoa, fala, presta atenção, olha para aquele cara que ele tem a referência, se eu vou falar, ele achar que eu não sei.
Você não sabe. O que eu vejo é assim, a maioria das pessoas que eu já tive alguns subordinados, vamos chamar assim, ou pessoas que reportavam a mim, e eu percebia que tinha um padrão, né? As pessoas que, vamos dizer, eu tive, não eram mais problemas, as pessoas estavam externando mais problemas, né? Que as pessoas externam, que não estão felizes e tal. Eu percebo que tem dois problemas. Um é o nível do ego, né? O ego atrapalha muito as pessoas. E eu sempre falei em todas as minhas relações profissionais que eu tento deixar o ego na minha casa. O ego não levava para os escritórios ou para os meus trabalhos. E eu aprendi isso, vamos dizer, você trabalhando no entretenimento, né? Todo mundo fala, você trabalha no entretenimento. Eu falo, então, mas como é que é você? Eu falo, deixa eu falar, pessoal, eu nunca conversei com um artista, porque eu não estava trabalhando no entretenimento para conversar com artistas ou para tirar fotinhos. Eu não tenho uma foto com artista. E o meu escritório foi dentro do que é hoje o Vibra, antigo Credit Card Hall, durante 5 anos. Você não deslumbrava, né? Eu tinha o crachá que eu podia ir em qualquer lugar lá e conversar com qualquer pessoa, mas eu falo, pessoal, eu fico fazendo reunião o dia, eu fico olhando planilha, eu faço ligação, às 6 horas da tarde eu vou embora e vou para a minha casa jantar com a minha família. As pessoas não entendiam isso. Mas como? Você está no entretenimento, você não está lá com os artistas? Eu falava, não é a minha praia. Então assim, eu falei, o ego das pessoas é um problema, certo? E as pessoas se colocam como sendo, eu sempre uso a última bolacha do pacote, né? E todo mundo tem que entender que ninguém é a última bolacha do pacote, tá? Não. Ninguém. Nenhuma pessoa, entre os 8 bilhões de pessoas nesse planeta, ninguém é a última bolacha do pacote. Então, e a gente sabe que o mundo corporativo é cruel, né? É muito cruel. Então, assim, se você começa a achar que você é o insubstituível, o maioral, aquele que fez, a dica que eu falo para as pessoas, seja empreendedor, porque talvez você seja rico, se você tiver essa postura, você pode ser rico, vai empreender, vai abrir seu negócio, vai fazer do jeito que você acha, porque dentro de organizações, dentro de empresas, dentro de grupos de pessoas, é um pouco difícil você ter o que você acha, né? Eu acho que você pode ter opinião, óbvio que você vai ter opinião, mas você achar e dizer, não, fui naquela reunião, tô falando baboseira, o que eu acho é isso, sabe assim, se você começa a ter essas posturas assim um pouco ególatras, eu não sei se é o teu mundo, se a sua vida vai ser como de algumas outras pessoas. Agora, se você for um cara colaborativo, se você gostar de ouvir opiniões, se você não ficar mordido de ouvir críticas, porque ouvir críticas, como você falou, o feedback faz parte. Eu tô pedindo para te dizer alguma coisa, eu tô te dizendo... É um prêmio. Avaliação 360, já fez isso, as corporações adoram 360, né? Porque você avalia os seus subordinados, os subordinados te avaliam também, né? E aí eu percebia que, eu já fiz mais de uma vez isso, tá? E o que acontecia nisso? Eu era polarizador como chefe, porque tinha pessoas que me amavam exatamente porque eu falava, olha, não é legal, não sei se eu faria dessa forma, puxa vida, você acha que tá certo, né? Eu ia por um lado mais assim, e outras pessoas ficavam extremamente afetadas. Imagina, ele veio dizer que o que eu faço não é bom. Então eu sempre fui ame ou deixo, tá? Mas não dá para agradar todo mundo. Olha, falando em agradar todo mundo, eu participei de um projeto com o Paulo. Às vezes, a tua câmera é aquela lá, se você quiser falar com o pessoal, essa aqui, né? Você fala lá. Tamo junto. E o Paulo, ele fez uma transição que foi a mudança de um dos maiores eventos de São Paulo, que é o Salão do Automóvel. Nós trabalhamos, e ele sabe disso, o Salão do Automóvel começou lá no Ibirapuera, não era no pé da Bienal? Não existe mais, era o pavilhão do Ibirapuera que existia, que foi criado, para quem não sabe, o Ibirapuera foi inaugurado para o aniversário da cidade, né? E aí tinha lá um outro pavilhão que hoje não existe mais, onde ocorria os eventos. Tinha Salão da Criança. Tinha a Fenite, enfim. Caio de Alcântara Machado. Esse ano, por acaso, é o centenário de nascimento dele. Que é um cara... Esse é um cara visionário, ele criou esse mercado de feiras aqui no Brasil, empresa referência Alcântara Machado,
E ele que criou a primeira edição do Salão do Automóvel, se não me engano, foi em 1960 lá no... Eu não tinha nascido, tá? Foi em 1960 lá no pavilhão do Ibirapuera. Lembra? Juscelino Kubitschek, lançamento do Fusca, e aí foi. E aí depois foi pro Anhembi. A Anhembi inaugurou a Anhembi em 1970, de novo. Aí eu paro para pensar na visão das pessoas. Volta 50 anos atrás para a cidade de São Paulo, tem um pavilhão de 80 metros quadrados. Na China não tinha nada disso. Na Europa tinha um ou outro. São Paulo se colocou como uma referência global de eventos, porque pessoas visionárias investiram numa infraestrutura chamada Anhembi em 1970. Então, assim, caramba, nós já tivemos pessoas visionárias nessa cidade. A gente já teve uma visão de futuro. Hoje, São Paulo é o que é, eu diria, talvez entre os 10, 15 principais destinos de eventos B2B no mundo, por causa de uma movimentação como essa, de ter criado o Parque do Anhembi para receber eventos de grande porte. Na China nos falava isso, nos Estados Unidos deveria ter, em Chicago, talvez, há uma Corning Place, poucos lugares. Então eu acho que a gente, né, nós como paulistanos, enfim, ou brasileiros, a gente deveria pensar nessas coisas, a gente não devia estar olhando só o dia a dia, as nossas agruras, a gente tinha que ter uma visão de futuro, porque as pessoas em 1969, 68, enfim, quando tomaram essa decisão, as pessoas tinham uma visão de futuro e a gente está vivendo essa visão de futuro deles até hoje, porque São Paulo é uma referência global de eventos. Hoje, se a gente somar todos os espaços aqui de São Paulo, né, Distrito Anhembi, Center Norte, São Paulo Expo, Frei Caneca, Centro de Convenções e Rebouças, enfim, todos os grandes espaços, a gente tem mais de 300 mil metros quadrados cobertos de área para se fazer evento. Se você pegar isso, é top 5 na Europa, menor talvez do que Las Vegas, só nos Estados Unidos. China não dá para comparar, que lá agora é tudo gigante. Mas assim, São Paulo está numa Major League de eventos globais. Tem evento a cada não sei quantas horas em São Paulo. Meu Deus do céu, só de grande porte, ou seja, acima de 1.000 pessoas na cidade de São Paulo, em 2025, foram 1.500 eventos. Esses 1.500 eventos atraíram a bagatela de 8 milhões de pessoas, só em 7 venues, só nessas grandes que eu falei. Então, imagina 8 milhões de pessoas, óbvio que tem pessoas da cidade de São Paulo e tem gente de fora, é um mix. Mas o impacto econômico desses eventos na cidade de São Paulo, só na hospitalidade, só no táxi, no restaurante, no hotel, cálculos lá da UBRAF, 14 bilhões de reais no ano. Então, assim, é uma indústria gigante, é uma indústria invisível, e a visão dessas pessoas em querer construir um espaço é que propiciou que São Paulo fosse receptiva a esse tipo de evento. Estamos até hoje com isso aí. Até hoje estamos vivendo isso. Mas a gente viveu... A transição que você falou do São Paulo Expo foi o seguinte... Os perrengues do Anhembi que nós vivemos... Aí, assim, sem falar de matizes políticas, partidárias, nomes, não importa. Mas o pavilhão do Anhembi foi, desde o seu início até durante muito tempo, gestão pública. E aí, infelizmente, acho que, né, a gente fala tanto de privatização ou concessão, eu acho que agora o modelo está correto, porque ele está concedido para uma empresa, GL Eventos, que investiu, está maravilhoso, está lindo. Mas quando era da prefeitura, dava dó. Você sabe. Não, eu sei. Não tinha chegou a cair um avião lá em cima. A história é essa. Teve um avião lá do Campo de Marte, lá caiu lá em cima. As goteiras históricas que tinham lá. Um espaço como esse em São Paulo que não tinha ar-condicionado. Os buracos de desnivelamento do chão. Chovia dentro. As falhas de estacionamento. Então, assim, uma série de coisas que, infelizmente, tinha se preocupar o poder público que não estava tendo visão. Estava simplesmente nem colocando, acho que, verba de manutenção para aquilo direito, porque não goteira está na cara que não tinha manutenção, né? Não tem outra coisa. Se você tem uma goteira na tua casa, você quer resolver no dia seguinte. E lá, anos, você sabe muito bem, anos de goteira lá. Então, assim, aí eu percebo que daí teve essa coisa do poder público deixar aquilo, aí teve outro prefeito que teve visão e conseguiu, de alguma maneira, vamos dizer, fazer a concessão pública disso para 30 anos e está espetacular. É só as pessoas irem lá e ver espetacular. Então, a gente tinha o Salão do Automóvel acontecendo lá, e você não vai lembrar, né? Mas naquela época as mídias sociais, 2014, não eram tão fortes. Mas eu prestava atenção nisso, tá? Sabe qual era o apelido do Salão do Automóvel em 2014 nas mídias sociais? Não era o... Saunão do Automóvel. Saunão do Automóvel. Pessoal, eu tinha gente que desmaiava com o calor.
aquelas luzes em cima dos carros eram muito fortes. Exato. As meninas ficavam na giratória, perto, porque elas ficavam mais altas. Elas desmaiavam, era muito calor. 100 mil pessoas rotativas, né, num ambiente fechado num dia. Exato. Numa época de calor, a temperatura lá dentro podia chegar a 40 graus. Não, então, assim, era horrível. Era insano fazer um negócio desse. Então, quando foi feita a mudança para um novo pavilhão, que naquela época se propôs a fazer, substituindo o antigo pavilhão de exposições da Imigrantes, que agora é o São Paulo Expo, né, existia um grau de incerteza, né? Porque nós tínhamos um evento que estava há 50 anos acontecendo num lugar com problemas e a gente precisava resolver esses problemas. Ar-condicionado, acesso, desnivelamento, goteiras. Eram problemas sérios que impactavam. Os clientes do Salão do Automóvel são empresas absolutamente, né, idôneas, com história no Brasil, não é qualquer um, não estamos falando em qualquer cliente, eram clientes importantes. Você ia sentar com esse grupo de empresas, você escutava uma crítica, a crítica vinha com propriedade, não era uma crítica infundada. E aí você propõe uma sugestão, ó, vamos então transferir do ponto A para o ponto B, e aí todas as incertezas possíveis. E aí esse para mim é outro aprendizado que a gente tem na vida, tá? Que eu tive, por exemplo. É o livro da Carol Dweck, tá? Eu gosto de dar as dicas, né? Carol Dweck chama Mindset, leiam esse livro também. Carol Dweck, Mindset. Ela fala que tem pessoas que têm a mentalidade fixa, ou seja, a mentalidade fixa é aquela pessoa que é avessa a qualquer mudança. Esse é aquele cara que não quer mudar. Então você fala, ó, temos um problema no AMB, tem goteira, só que daí nós temos que tirar o evento daqui e colocar num novo pavilhão. Ah, não. Se é para mudar, não. Então, assim, a pessoa prefere conviver com a goteira do que a mudança. Então, isso é a mentalidade... E faz uma coisa paliativa. Ah, vamos arrumar um banheiro. Exato. Essa é a mentalidade fixa que a Carol Dweck fala. E a outra mentalidade que ela fala é a mentalidade de crescimento. Que é aquela mentalidade que as pessoas falam, olha, nós temos um problema aqui, só que nós vamos mudar, então, pro novo pavilhão. Ah, vamos mudar? Então aproveita e já faz isso. Então lá tinha um layout confuso no AMB, e eu me lembro que a gente conseguiu fazer aquele layout que tinha um corredor central que tinha 500 metros de comprimento e todas as montadoras uma do lado da outra. Então quando você vê um problema, você buscar uma solução, você tem que mudar, você tem que colocar, vamos dizer, variáveis que você não controla. Mas, P.O., vai ficar pronto esse pavilhão na data? Não tenho a menor ideia. P.O., será que lá vai ser melhor do que esse aqui, quando a gente fizer uma avaliação depois? Eu não tenho a menor ideia. Mas assim, se você acreditar que você está podendo fazer alguma coisa melhor, vamos juntos, em consenso, e vamos embora. E todos nós juntos, as montadoras, a gente teve um aprendizado no primeiro ano. Acabou o salão, juntou todo mundo, vou melhorar isso, vou melhorar. O ar-condicionado, ele foi mudado, eu não sei se ele era abastecido. Não, ele era com uma coisa baseada em gás. Gás, tinha que ser... E não sei se era o ideal, né? A gente foi lá e não sei se mostrou o ideal. Aquela tecnologia não era uma tecnologia simplesmente... E aí os geradores, velhos e bons geradores de diesel tiveram Foi que sustentaram, porque ele não dava conta. Mas eu não coloco no currículo, tá? Porque não dá. Mas eu lembro direitinho, quando nós acabamos a primeira edição no São Paulo Expo em 2016, o nosso amigo, você vai lembrar, Antônio Megali, infelizmente não está entre a gente, ele me chamou do lado e falou, olha, eu sei que vocês fizeram, nós fizemos, ele se colocou na posição, nós fizemos a melhor edição da história do Salão do Automóvel em 60 anos. E você sabe, o Megali era um cara grandão, né? Imagina o tamanho do coração dele, né? Gigante, né? O Megali era um cara sensacional. Então ele, na postura, assim, de, vamos dizer, gestor, o chefe do evento, ele, quando falou pra mim aquilo, foi uma das coisas que eu guardo, assim, na minha memória, de falar, puxa vida, acho que eu fiz alguma coisa certa. O Megali é o presidente da Anfávia, né? É um cara que... De novo, eu trabalhei com o Megali acho que uns 20 anos. O Megali foi na Ford e tal. Ele era educado, falava baixo, não falava. Ele era ponderado. Era um embaixador, vamos lá, um embaixador. Não, né? Era um cara assim que você tinha vontade de conversar e quando ele falava alguma coisa para você, mesmo que fosse para fazer uma crítica. Isso. Você agradecia... Isso, isso é o que as pessoas me falavam, porque ele me chamou de lado para falar isso, e os caras falaram, é um momento especial, porque o cara tá te... Então, é que isso que a gente tá falando de novo. Pessoas. Confiança, pessoas. Você
tá com pessoas que são referência para você, você aprende, você ouve e você multiplica. Porque não adianta a gente achar que sabe. Desculpa, eu sei que sou criticado. O cara que eu sou influenciador. Do que, né? Do que você... Cara, tem 20 anos, eu sou influenciador. Influenciador de uma roupa, tá bom. Mas hoje a gente precisa de pessoas para influenciar a essência. A essência da pessoa é dela. Mas referências. Porque o que a gente vê hoje, né, Paulo? Você vai ganhar 1 milhão... Em um mês, aí eu ganhei 1 milhão. Se o cara ganhou 1 milhão, ele não estava na internet fazendo propaganda, ele estava curtindo a vida, né? E outra, mostra só que é bonito, mas não tem atalho para o sucesso. O que está embaixo do iceberg, ninguém vê. Então, vocês precisam entender a experiência de pessoas que eu trago aqui, quando eu falo, gente que fez acontecer, gente que influencia, gente que teve desafios. Ele teve um desafio, você não sabe. Eu estava junto com ele, que era Volkswagen, no salão do automóvel. Vocês não sabem, para organizar onde cada montadora ia ficar, num espaço que era 30 anos, todo mundo já estava no seu espaço. Era quase uso capião, né? Quando teve a possibilidade de mudança e agradar todo mundo, porque o investimento de salão do automóvel, eu vou falar, eu gastava 18 bilhões. Não. As montadoras barato nunca foi. gastavam muito. Acontece o seguinte, só no pavilhão do Anhembi, o que eu gastava para nivelar o piso, que o piso ele tinha quase meio metro de distância de oscilação. 45 centímetros para ser mais preciso. De oscilação. O meu piso tinha que ser nivelado para não ficar assim. Quer dizer, e tampar buraco, né? Porque era buraco. Lá no São Paulo X não precisava disso. Então, no São Só Paulo de fazer isso já era uma economia brutal. Eu tinha que ter ar-condicionado em todas as minhas salas. No São Paulo X eu não precisava. Então, de novo, você via a troca e assim, se você tem uma mentalidade fixa, você não vai querer assumir os riscos. Mas se você tem uma mentalidade de crescimento, você vai saber enfrentar os riscos. E os riscos podem ser negativos, é verdade. Pode ser que não dê certo, faz parte. Mas assim, a gente vai trabalhar para que dê certo. Fizemos um evento perfeito? Não. A gente falou, o problema do fornecimento de energia não estava bem feito. Wi-Fi, talvez o acesso ali pela imigrantes, a alça de acesso não estava colocada na melhor. Ou seja, não é que foi a maravilha do mundo. Foi bom, mas teve coisas que a gente precisa melhorar. Quem teve no outro e teve nesse, a gente que trabalhava nos bastidores, as condições de trabalho... muito melhores. Nossa. Não, mas uma coisa que eu aprendi, essa é outra, é o seguinte, eventos são organismos vivos. Eles estão em constante evolução. Se você teve um evento de sucesso, o sucesso da edição atual do evento não garante o sucesso da próxima edição. Aquele momento foi bom, acabou, no dia seguinte você começa a trabalhar, todo mundo fala, não, mas você já tem uma história, você fala, não, você está começando a trabalhar do zero. Evento tem que encantar as pessoas a todo momento. Do zero, então assim, é organismo vivo. Você tem que... O cara vai falar, mas você fez isso de novo? Não, tem que inventar... E hoje com a tecnologia avançando... Você cada vez mais você tem que estar correndo atrás. Eu lembro que eu fiz a primeira holografia no Salão do Automóvel, o lançamento do Voyage lá. Nossa, era uma tela esticada, que é a variação da temperatura da noite, que esfriou, esquentou, estourou a tela. Era uma tela de quase 12 metros quadrados. Estourou. Por quê? Os alemães trouxeram um piso da Alemanha uma vez, ele ondulou, ele deformou por causa do calor do pavilhão. Sim, as condições externas. Eu vou dizer, tudo isso, vamos dizer, eu tive a honra de ser convidado para trabalhar na empresa e fazer essa gestão do Salão Automóvel pelo Juan Pablo, que é um cara, Nevera, que tem uma história também. Ele que fez a compra da Reed aqui no Brasil, enfim. É um cara que eu aprendi com ele, certo? Também ele foi um dos meus grandes mestres. Mas ao mesmo tempo ele virava pior. Nós temos que conhecer, a gente não vai tirar esse conhecimento da cartola. Então, ir para a OICA, fazer reunião com a OICA, conhecer os Big Five, os principais salões do mundo. Tive a sorte de poder ir mais de uma vez para os eventos do Big Five. E aí eu ia lá, eu falo, aprendizagem antropológica, né? Porque eu ia como visitante, eu ia participar dos grandes salões do mundo, olhando como a coisa funciona, comprava ingresso, ia na fila, entrava...
se a gente tinha o problema do saunão do automóvel, Detroit, por exemplo, que sempre foi um dos Big Five, era 1 metro de neve na rua para você chegar lá dentro. Um frio desgraçado lá em Detroit, menos 25 graus. Então, cada um com seus problemas, né? Então, você ia vendo. Então, esse aprendizado, eu falo, é baixar a crista, falar, não sei nada, vou aprender. Vou aprender com quem? Vou aprender com quem faz. E onde é? Tem os salões do mundo, o Salão do Automóvel de São Paulo tem 60 anos, né? Você pega os Big Five, todos eles têm 100 anos de existência. Frankfurt não é mais Frankfurt, não é Munique, né? Mas vamos lá. Paris, 100 anos, Tóquio, 80 anos, Detroit, 100 anos. Os caras estão fazendo há 100 anos o evento. A gente há 60, eu falo, nós vamos trainee, vamos lá chegar junto com os caras. E duro a gente chegar, pessoal, e ver um IAA, que é o Salão de Frankfurt. Que o stand da Volkswagen era quase metade do Anhembi. Que foi criado pelo Daimler e pelo Benz, né? Pelo Benz. Esses dois caras, Daimler e Benz. Aí você chega lá, você começa a ver as coisas, cara fazendo demonstração dentro do stand, você né? Viu eu lembro que eu vi, tinha uma pista suspensa da BMW para lançar aquele modelo elétrico deles no pavilhão. Eu, quando entrei, falei, para tudo. A marca tem um pavilhão e fez uma pista interna suspensa, porque o carro é elétrico. Você ficava no meio ele andando assim. Não, aí você fala, maluco. Eu não posso fazer isso lá. Então, você se aprendia. Exato. E você voltava às vezes... Humildade, né? Chegar lá e falar, não, nós nunca vamos fazer um negócio desse. Porque ninguém podia fazer. E quando os alemães vinham para o Brasil, eles olhavam as coisas e começavam a cobrar da gente. Mas quando eles iam, que a gente fazia com a verba que a gente tinha, eles falavam, nossa, como vocês compraram esse lustre aqui na sala VIP? Mas, pessoal, tudo que a gente está falando aqui é o quê? É experiência, é vivência e, como ele disse, é aprendizado. Porque... é a vontade de aprender. Todo mundo fala, poxa, mas você quase aos 60 anos de idade resolveu fazer um mestrado. Eu falo, exatamente por causa disso. Eu acho que se a gente não reciclar os nossos conhecimentos, se a gente não aprofundar em coisas que a gente gosta e botar naquela postura que a gente sabe tudo, que a gente é desculpa o termo fodástico, né? Nós somos o cara que tá aqui para mandar. Eu acho que esse é o primeiro passo para tropeçar e cair, entendeu? Não, mas acontece que o papel desse podcast, Paulo, é isso. É mostrar que a gente tem pessoas de sucesso, mas pessoas que têm consciência do que é preciso. Você hoje é professor, né? Então, eu fiz o mestrado, né? E uma das coisas do mestrado é te dar a possibilidade de ser professor. E, cara, eu acho que todo mundo fala, poxa, professor paga mal. É verdade. Você me falou outro dia, eu não tô lá pra ganhar. Eu falei, eu não tô lá para ganhar dinheiro, tá? Eu tô lá porque eu gosto de ser professor. Não, eu fui professor convidado na SPM, na área de marketing, de eventos, entendeu? Então, assim, eu tô lá porque eu acho que é um ambiente legal. E eu vou te dizer, tem aprendizado dos dois lados. Porque eu, por exemplo, fiz vários cursos onde a faixa etária dos alunos, eu não fiz graduação, né? Era sempre pós-graduação. Mas mesmo na pós-graduação, faixa dos 30 anos, né? Metade da minha idade, vamos dizer assim. Então, eu tinha um aprendizado de ter uma visão de mundo que os alunos colocavam para a teoria que eu apresentava, aprendizado dos dois lados. Eles estão aprendendo com a minha vivência ou com os conceitos que eu abordava e eu estou aprendendo com a visão de mundo deles em relação a esses conceitos. Então eu falava, eu não estou lá para ganhar dinheiro, eu estou lá porque é uma coisa que eu gosto de fazer e para mim é um aprendizado. Eu, como professor, estou indo lá para aprender também. Então as pessoas têm que entender que essa coisa... Mais de uma pessoa me perguntou, mas você fazer um mestrado quase aos 60 anos, o que você imagina? Eu falei, mas eu gostaria de fazer um outro até, quase que eu fui fazer um doutorado. É que para o doutorado exige uma dedicação de tempo pesada, entendeu? Então, assim, não é que eu descartei isso. Pode ser que eu ainda vá ser um dos próximos passos fazer um doutorado. Mas é você ter essa postura de querer aprender, né? Eu falo... eu me lembro que uma das coisas que talvez tenha me feito ter sido selecionado para trabalhar numa escola de marketing como a Unilever, né? Cara, eu sempre li jornal, cara. E eu pegava meu pai de manhã lendo o jornal. Então, eu acho que essa coisa de você buscar informação, de você ter a pretensão de ter uma opinião sobre diversos assuntos, entendeu? Então eu me lembro que para você participar desses processos seletivos para essas empresas, hoje eu não sei como é que é, mas naquela época eram dinâmicas, né? Então todos os candidatos estavam numa sala e estavam sendo avaliados ao mesmo tempo, numa discussão. Então você saber se posicionar, você, obviamente, que com educação, né? E você ter uma opinião
opinião sobre assuntos e você ter uma visão crítica sobre as coisas, isso você vai aprender. Então, assim, eu acho que eu falo... Eu lia jornal todo dia, com 14 anos, 15 anos de idade, eu estava lendo o jornal, sessão de política eu estava lendo, né? Eu tenho imagens de eu ir com os meus amigos na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, aos 17, 18 anos, ver filme iraniano, sabe? Que não... De novo, e em exposição de artistas que talvez não seja do meu gosto, mas vou lá para ter uma opinião. Então eu falo, é você ter referências. Hoje eu percebo que as pessoas, não sei se elas buscam referências. Viajar faz parte muito disso. Tive a sorte, pelos meus pais, pelo trabalho, de poder viajar muito. Então, referência de você ler, referência de você viajar, referência de você ler o jornal todo dia, ler 2 jornais, então, para você ter opiniões distintas, referência de você ir visitar museus ou se colocar numa situação de ler um livro que talvez não seja o livro que você goste, mas você sabe que é um livro, aquela coisa, eu não sei se os livros do Saramago são os livros que eu mais gosto, mas você vai ter que ler um livro do Saramago. Outro dia eu estava vendo, estreou aqui em São Paulo, ou reestreou, porque acontece toda hora, tá passando a Medéia, né, a peça de Sêneca. Então assim, cara, Medéia é um texto fundamental. Eu tenho que ir numa peça de teatro, por mais que todo mundo fala que possa ser chato, mas eu tenho que ter uma opinião sobre Medéia. Eu tenho que ter uma opinião sobre Hamlet. Eu tenho que saber quem é a Yaoi Kusama, que é uma artista japonesa que mora num hospício no Japão. Então assim, você tem que ter referência. Você tem... Quando a gente vai numa reunião, a gente não é só aquele profissional daquela área que entende tudo de eventos. Você é muito mais do que isso, é uma pessoa. Então você tem que estar se preparando para isso. Então eu acho que, não sei se... Eu sou talvez suspeito, porque eu sou claramente uma pessoa de humanas, né? Eu não sou de exatas. Mas exatas talvez seja até pior isso, porque exatas você pode se aprofundar na teoria, você pode ler artigos científicos sobre aquilo. Então você tem que ser mais amplo do que o profissional. Eu falo, o que você aprende como profissional, ou o seu perfil do LinkedIn, vamos dizer assim, tá tudo certo. Você tem que ter e tem que demonstrar para os outros que é aquilo que você é, aquilo que você gosta. Mas a gente tem que entender que como ser humano é muito mais amplo que isso. Você tem que ter uma postura sobre problemas éticos da sociedade, né? Tem horas que você vai estar na sua vida profissional e você vai enfrentar dilemas éticos. E você... talvez se questionando de dilemas éticos mais amplos da sociedade e tendo uma opinião e sabendo que aquilo deve ou não deve ser assim, na hora que surgir um dilema ético para você, você vai saber se comportar. Você vai assumir naquela hora, você vai falar, não, mas espera aí, aqui tem uma linha, eu tô desse lado da linha, não tô daquele lado. Não é porque agora é comigo, eu vou passar para lá. Isso, porque daí você pega uma pessoa que está despreparada, não sei, né? O canto da sereia, né? A gente sabe que às vezes essas coisas a pessoa pode desviar. Nem você falou, o cara que ganha 1 milhão num dia. Você fala, ótimo, parabéns, mas de repente aí você descobre, tá, a Polícia Federal no dia seguinte. Ele tá saindo algemado. Batendo na porta do cara. Então, assim, vamos lá. Então, acho que a gente tem que se estruturar profissionalmente, fazer as boas escolhas. A sugestão que eu dou é, saiba o que você não quer, para daí as respostas do que você quiser vão fazer, mas o fundamental é você ter referências, é você ter, você entender que você é um ser humano, você está inserido num contexto e você precisa aprender muito mais. E você tem que se questionar, puxa vida, mas eu assisti um dos filmes do... Eu tô com esse questionamento que eu falei, tô assistindo todos os filmes do Oscar desse ano. Caramba, eu vi um filme ontem, aí quando eu saí do filme, eu falei, pelo amor de Deus, que filme horroroso, que filme péssimo. E é do Oscar. É do Oscar e tem um montão lá, tá? E não é brasileiro, é um montão de Oscar indicado. Uma porcaria. Mas, de novo, se vierem me perguntar, eu não sou crítico de cinema, mas vierem me perguntar, eu tenho uma opinião do porquê que eu acho ruim, entendeu? Agora, ganhou 20 Oscars, então eu vou ver. Sabe, Maria vai com as outras? Eu acho que eu tento fugir um pouco disso. Mas é toda essa vivência. Você falou uma coisa quando te perguntaram, pô, mas você com 60 anos fazer... Mestrado? Depois que eu me aposentei, o que eu aprendi... eu acho que a aposentadoria,
E acho que o Paulo também está numa situação... Você não está aposentado, né? Não, não tô. Eu tenho o exemplo do meu pai, cara. Meu pai faleceu com quase 80 anos, um dia antes ele estava trabalhando. Então, eu também. Mas a aposentadoria não serve... Eu me preparei para me aposentar, mas sabe quando você está na aposentadoria, você consegue chegar numa idade? É aquela idade que não é para você parar. É uma idade para você escolher. Exato. Eu posso hoje... eu não quero fazer isso porque é duro, eu sei que é difícil, né? Cara, Boaz, eu me aposentei, mas eu tenho que continuar trabalhando que eu tenho que pagar a conta. É chato. Mas a hora que você fala assim, olha, eu posso continuar trabalhando, mas vou fazer aquilo que eu quero. Eu não vou ser obrigado a fazer isso porque eu tenho que ganhar. Imagina, o cara trabalhou a vida inteira e tem que continuar fazendo alguma coisa para sobreviver. Então, o importante é isso, você se preparar, não ser influenciado pelo fácil, não tem atalho. Não adianta você viver vida confortável a tua vida inteira. Quando você ficar mais velho, você vai ter que continuar correndo atrás. Hoje o Paulo, posso dizer que ele está fazendo muitas coisas que aliás, que só faz só o que você gosta hoje. Pois é, vou te dizer, eu falei que o meu hobby é fotografia preto e branco. Durante anos foi isso, eu tirava foto, guardava e tal. Um belo dia minha esposa me perguntou, falou, mas o que você vai fazer com essas fotos todas que você tira? E eu fiquei com essa pergunta na cabeça. Eu falei, mas é verdade, eu tiro foto pra caramba, não mostro pra ninguém, o que eu faço com essas fotos? Poxa, com o passar dos anos e mais recentemente, eu consegui encontrar um editor, finalmente eu fiz um livro, entendeu? Isso. O ano passado eu tive eu tive o privilégio, essa editora foi convidada a participar do maior evento de fotografia do mundo, que é um evento em Paris, chama Paris Photo, e o editor falou que o meu livro teria que estar presente lá. Imagina, assim, todo mundo fala, nossa, mas eu fui lá, né? O custo da passagem já quebrou a planilha, não era para ter retorno financeiro nenhum, mas só de pensar que o meu livro de fotografia, de um hobby que eu gostei, estava sendo comercializado na maior feira de fotografia do mundo, que financeiramente talvez não signifique nada, porque, sei lá, mas assim, para mim, eu me lembro de chegar no local e olhar e eu mandar assim o crachá, eu tirei essa foto para minha esposa, o crachá que eu tinha dizia que era fotógrafo, eu não sou fotógrafo, não me sinto fotógrafo, né? Eu sou, sei lá, tudo menos fotógrafo, mas o meu crachá dizia que eu era fotógrafo. Então eu tirei a foto e mandei para minha esposa com o seguinte dizer, um sonho realizado. Então, é sonho. Pessoal, que eu disse para você quando eu faço, quando você se prepara para a aposentadoria, você perde. Quando você se aposenta, você perde muita coisa. Você tem que viver. Sou rico? Não, eu tenho que trabalhar. Mas, como eu consigo ter uma vida menor do que eu tinha quando eu era um executivo da Volkswagen e fazer algumas coisas, se for rentável, maravilha. Mas sonho. E você sabe, ele acabou de falar o livro. Depois de muito falar, em abril saiu meu livro. Então. Um livro que tem histórias de 40 anos da Volkswagen. Já plantou árvore? Já plantei árvore. Pronto, então tá quase lá. Então, essas coisas assim. Você conseguir chegar num ponto da tua vida que você consegue... A turma fala da nossa geração. A nossa geração é uma geração que pegou a transição da tecnologia. Nós tínhamos que fazer minha mesa na Unilever, sabe o que tinha? Um telefone. Então. Nem computador tinha naquela época, não existia, era o telefone. Qualquer coisa era pegar o telefone e ligar pra pessoa. E nós conseguimos. Então, você lembra dessa, né? Você fazia um memorando, escrevia, botava no envelope, lembra o envelopinho? Botava na caixinha de saída, assim, caixinha de saída. Vinha um cara e pegava aquele envelope e levava pra alguém. Que era isso. A gente demorava uma coisa para assinar, para alguém ler, você ficava esperando. Era os CI, comunicação interna. Não era memorando interno. Então, o que acontecia? A gente passou uma transição de fase que nós tivemos que aprender o novo, e nós estamos fazendo isso, tendo que enfrentar lá atrás, fazer raiz quadrada. Pô, meu pai régua de cálculo. O meu pai era professor de resistência dos materiais, tá?
Quem é arquiteto... Resmate. Sabe que isso daí é o fim da picada. Meu pai era professor, foi 30 anos professor de resistência de materiais. Eu tenho cena de ele tentando me ensinar a pegar a régua de cálculo e fazer cálculo. Eu cheguei e falei, pai, eu acho que não é pra mim isso. Ele fazia com uma velocidade que acho que eu com uma 12C e ele com a máquina, ele acertava antes de mim. Mas isso que é, pessoal. Então, quando a gente fala que tudo é possível e quando você quer, e é o que a gente está fazendo hoje, e vocês, jovens, têm muito a ensinar para a gente, porque o etarismo, a interligação de gerações é muito importante. Porque a experiência e a coisa nova, elas se juntando, sai uma coisa rica. Sai uma coisa... Eu falei, a troca de eu ser professor e sentar com os alunos, eu explicava uma coisa e os comentários eram uma outra visão. E você com a cabeça de falar, opa... Uma outra visão. Eu tenho que... E eu falava, não, mas tá certo isso, não é dessa forma. Isso era dessa forma, agora é dessa. Então, cara, e eu falo, é achar que não sabe nada, né? E tentar e ter vontade de aprender. Eu tô hoje fazendo esse podcast, eu tô aprendendo com gente todo dia. Primeiro, eu sempre sentei do lado de lá da mesa. É verdade. Aí o Maurício veio, me ajudou. Essa é outra coisa que eu aprendi também. Você pediu para passar as minhas histórias. Essa é muito importante. Você estava de um lado do balcão, você foi cliente. E agora você mudou de lado de balcão. Você deixou de ser cliente. Agora você está no outro lado. Então, na minha vida profissional, essa mudança de lado de balcão, eu fiz várias vezes isso. Quando eu estava na DirecTV, eu comprei o naming rights do que era o Palace. Lembra o Palace? Sim. Casa de espetáculos. Eu comprei para se transformou em DirecTV Music Hall. Então eu comprei de uma empresa que chama-se Time for Fun o direito de mudar o nome. E aí fui lá. Quando eu saí da DirecTV, porque ela ia fazer a fusão com a Sky, e eu falei que não era para mim, eu não queria mais trabalhar numa fusão, quem já passou em processo de fusão sabe o que eu estou falando aqui, eu saí fora. O cara que era o presidente da Time for Fun, ele virou para mim e falou o seguinte, P.O., se você soube comprar o naming rights, tenho certeza que você sabe vender o naming rights. Então você não quer vir trabalhar comigo? É duro. Então assim, de novo, a mudança de lado de balcão é uma coisa que faz você crescer pessoalmente. Então eu falo, quem trabalha em agência tem que ter uma experiência em cliente e vice-versa. Porque senão você fica encastelado achando que sabe tudo. Aí quando você muda de lado do balcão, você fala, meu Deus do céu, olha só como é que é. Não, mas a vantagem é disso, né? Às vezes eu tô fazendo uns projetos, que a gente tá fazendo algumas coisas. Eu sempre fui o cara que comprei patrocínio. Os caras vinham para mim, patrocinei Rock in Rio, patrocinei o Brasil Open de tênis, a CBF, Cirque du Soleil. Então, analisava, falava, eu quero essas propriedades e tal. Agora, outro dia o cara falou, Boss, nós estamos fazendo esse projeto, precisa vender patrocínio. Eu falei, não sei fazer isso. Então. Porque, o cara, como não sabe? Eu falei, eu nunca fiz. Aí eu fui aprender. Mas como que eu aprendi? Tudo aquilo que eu questionava daquilo que o cara me dava, eu já tinha. Então, eu falava, vou por isso aqui que eu vou encantar. Essa é a mudança lá de balcão. Então, assim, as pessoas que fazem essa carreira podendo mudar. Tudo bem que eu estou aqui em marketing, eu estou aqui em exatas, eu estou em né, uma área mais específica. Mas vendas e marketing, vamos chamar assim, tá? Então, você poder fazer essa transição entre uma área e outra, para evitar que sempre o conflito. Quem trabalha em marketing fala que as pessoas de venda são muito curto prazo e não tem ideia de branding. Imediatismo. E quem está em vendas fala, pô, esses caras de marketing são uns bandos de maluco, fica só, não pensa no mês que vem. Então essa briga eterna, se você puder vivenciar esses dois lados do balcão, você vai crescer como profissional. A turma fala para mim, você ficou 40 anos na mesma empresa. Eu fiquei 40 anos numa empresa que era um monte de empresa lá dentro. Né? Eu passei por venda, passei por marketing, passei pela engenharia, passei por treinamento, passei por marketing do produto e terminei na área de brand, cuidando da imagem da marca. O fato de eu ter transitado nessas áreas e o que me ajudou de novo, as pessoas e cada uma. Imagina eu chegando como engenheiro, estagiário, saindo da área de cor, fui para marketing de produto. O que esse cara aí vem fazer no marketing? Sim, não. Se não fosse as pessoas me acolherem, e pior. Baixar a crista, falar que não sabe, quer aprender. Depois eu fui ser gerente dessas pessoas que me ensinaram. Se eu não tivesse tido humildade
para ser gerente dessas pessoas e saber, eu estou aqui, mas eu sei o que acontece aqui embaixo. Por isso é a vantagem de um gestor que trabalhou aqui. Ele sabe o que acontece aqui. E muitas vezes eles olhavam para mim, mas boa, você sabe que isso não dá. Eu falo, pessoal, ninguém mais que eu sei, mas eu já fui lá em cima. Quando a gente está desse lado, indo lá em cima buscar alguma coisa, a gente também recebe os nãos. Então, o que vocês estão me falando, eu já falei em cima. Essa é a vantagem da média gestão, que eu falo, o que está faltando na companhia hoje é ter médios gestores preparados para falar com essa moçada aqui de baixo. Porque eles têm que ter humildade, que essa moçada sabe muito, mas ela não vai roubar o lugar dele. Mas ele tem que saber escutá-los e saber ser tipo do mentor. Pegar, conversar, bater papo, orientar. De novo, seres humanos são colaborativos. Exato. Se nós não fôssemos colaborativos, cada um ia viver num sítio de 50 hectares e fazer a sua própria plantação e não ia nem querer saber do vizinho. Né? O comportamento de uma onça parda, por exemplo. Se tiver 2 onças pardas a 1 quilômetro de distância, vai dar problema que não tem comida para as 2. Então é você para lá e eu para cá. Mas nós não somos assim. Nós somos colaborativos e por isso que a gente vive em cidade grande, por isso que a gente trabalha em organizações e por isso que a gente, quando vai sair da nossa família, que não deixa de ser uma organização, a gente vai para outras organizações, né? Eu falo, tirando acho que o Amir Klink, né, que é um cara que sai de uma sociedade e vai lá sozinho, lá para, não sei, a filha dele vai lá para a Antártida, esses caras que têm coragem, a filha dele agora também está nessa. Tirando algumas pessoas que buscam fugir um pouco desse contexto, a grande maioria é isso, a gente vive em organizações sociais. É a empresa, é a família, é o clube, é o grupo de amigos. Você nunca está sozinho em nenhuma delas. Nunca. Você está sempre com alguém. Então, se você não souber ter o que o pessoal de RH chama, né, as habilidades emocionais, né, os skills emocionais, que é você saber se relacionar com as pessoas, a chance de dar certo é que baixa. É o valor, o soft skill o soft skills é o grande. É o valor, porque todo mundo consegue fazer um curso, começa a fazer... MBA, que nem eu, mestrado, vou dizer... Você aprende. Vai lá, você paga... Agora, a tua essência você não aprende. Exato. A tua vontade, o teu jeito de ser, o teu caráter, a tua ética... É genético, talvez, você ter recebido da experiência da tua família, você viu exemplos, não dá para saber de onde veio. Aquele negócio, eu sei que dá aquela não dá para saber de onde veio. O teu influenciador foi teu pai, você já mostrou isso. Mas é mesmo. Aí né? que tá a nossa base... Pô, trabalhava todo dia, sabe assim? Provavelmente deixou de fazer coisas, 7 filhos, tá? Provavelmente deixou de fazer coisas dele para ele para fazer para outras pessoas. O altruísmo, né? Quem é pai sabe disso, né? Poxa, eu não vou poder ir na festa de Réveillon dos meus amigos que eu tô aqui com a criancinha pequena e meia-noite vai estar dando de mamar. Sabe assim, se você não tem esse altruísmo de você entender que você é um grãozinho de areia e achar que é o bacanudo, que quando você chega no lugar todos os flashes estarão em cima de você e o seu post em 15 minutos vai ter 300 mil likes, sei lá o que me chama. Mas no dia que você não tiver esses flash mais, esses likes, esses amigos virtuais, cadê? Pois é. Com né? quem você vai falar? Pois é. Eu vi uma charge outro dia, né? Você não viu? Outro dia, desculpa de interromper, mas é um estudo de Harvard que fala, eles pegaram um grupo de pessoas e para entender por que estavam felizes aos 80 anos, né? Músculos na região lombar e amigos. E amigos. Não, eu vi uma charge outro dia que era o pai e a mãe entrando no velório do filho lá, o filho, sei lá, morto. Ela falou, mas não tem ninguém aqui, ele não tinha 20 milhões de amigos, de seguidores? Pois é. Então, eu não vou bater muito nessa tecla que eu... Já passou a sua opinião. Não, eu já passei minha opinião agora. Adoro inteligência artificial. Sim, é um excelente instrumento. Adoro redes sociais. Adoro... Nossa, e montar a apresentação de PowerPoint utilizando IA, então, esses assistentes. Sim, espetacular. Espetacular. E eu não tenho nada contra. O que eu digo não é tudo. Pessoas ainda fazem a diferença na vida da gente. Por isso que você tem um ídolo, você gostar de uma música, de um cantor, é isso que faz a vida seguir. Volto ao meu ponto. Leiam Yuval Harari, Homo Sapiens.
É o melhor livro de marketing da história. A palavra marketing não aparece nenhuma vez nas suas 700 páginas. Mas é o melhor livro de marketing porque ele tenta explicar o ser humano. E se você entender o ser humano, você vai ser um excelente profissional de marketing e vendas. Então, mais uma vez, pessoal, aqui a gente não dá ensinando nada, a gente conta histórias. Eu tenho 1000 questionamentos e eu adoro falar com jovens, porque eles me ensinam pra caramba. Eu aprendi tudo com eles. Hoje eu pego um IAA, nossa, eu falo, nossa senhora, eu fui tão reticente no começo. Hoje, eu faço tudo com IAA. Ah, ótimo. E é isso que a gente sabe, ter abertura. E não só agora, minha vida inteira eu fui assim. Por isso que eu, graças a Deus, estou sentado aqui, junto com um amigão meu, pessoas que me convidaram para fazer esse podcast. E é uma coisa que eu mais trago. É essa aí mesmo. Olha só, a coisa que eu mais trago aqui é como vocês estão vendo. Mais um exemplo que quem tiver vontade já tem uma referência de ler um livro. Porque às vezes o cara, eu não sei o que eu vou ler. Tá aí. Indicação do... Isso porque eu falei que o livro que me trouxe até aqui foi eu ter gostado do Kotler, lembra? Eu estou aqui porque algum dia eu folhei o livro do Kotler lendo e falei, esse cara aqui tem umas ideias boas. É um cara ferrado. Esse cara tem umas ideias boas. Agora, falando de coisa boa, põe aquela foto daquele carango que foi... Olha, era essa? Não tinha essas rodas aqui, isso aqui era SS, aqui modelo SS, né? Mas assim, esse era o carro do meu pai, tá? Meu pai... Conta um pouco das histórias do seu... Tuas histórias com carro. Eu adoro viajar, tá? Eu sou assim... Eu acho que eu trabalhei no mundo corporativo 35 anos. Eu nunca, e eu tô falando sério, eu nunca deixei de tirar férias. Sempre tirei férias. E sempre, não é que eu tirei férias de 5 dias. É férias de 30 dias eu já cheguei a tirar. Tá certo. Sabe assim? Eu não era assim. Então assim, e meu pai, cara, imagina, ele, minha mãe, eu e meu irmão e mais 2 irmãs saindo daqui de São Paulo nos anos 70 e viajar pelo Nordeste de carro, com esse carro aí. Então eu tenho lembranças de parar assim, não sei, deve ser perto de Jequié, algum lugar assim, o cara vendendo uma cobra e botou o capô, no capô, então tem foto assim, uma cobra em cima do capô. Então assim, eu fico pensando, caraca, meu pai com, sei lá, devia ter, naquela época ele já devia ter os seus 50 anos, né, nos anos 70, com um filho pequeno, eu devia ter nessa viagem de carro, nesse carro, tô chutando, 10 anos de idade e meu irmão menor 7. E botar a galera para ir de carro. Você faria isso hoje? Pensa bem. Sair com daqui. Todo o conforto que a gente tem, todo né? mundo. Hoje, sei lá, avião, talvez, não sei. Mas de carro, ir embora 3, 4 mil quilômetros naquela época, anos 70. Não é de Kombi, pô. Então, pois é. Então, meu pai, sabe onde é que ele gostava de passar férias de verão? Praia de Marataízes, no Espírito Santo. Pô, mas tem praia aqui perto, hein? Tinha ar-condicionado no carro? Cara, que ar-condicionado. câmbio de 3 marchas no volante. No volante. Na coluna. A segunda marcha, acho que ia o quê? Até 60 por hora, né? A segunda não ia mais que isso, né? Imagina, aqui no volante, banco inteiriço. Essa aqui é chique, aqui tá banco de... Essa aqui não era, não. Essa aqui é o banco individual, tá vendo? Aquela era o bancão inteiriço de plástico. Calor, suando, ia. Bora! Então, pessoal, a gente fala aqui porque, queira ou não queira, né, o carro, a turma fala muito do carro. O carro, ele era uma coisa, e ainda é hoje, algo que... É um elemento da sua personalidade, eu diria, né? O carro também é um elemento da sua personalidade. Ele não é simplesmente um veículo de transporte. É eminentemente um veículo de transporte, mas ele reflete muito do que são as pessoas. Né? E que é a tua vivência. Eu sei que eu estava outro dia, eu fui direto lá do Cardê, Museu de Carros Antigos. Espetacular, né? Eu ainda preciso conhecer, ainda não tive a sorte de conhecer. É maravilhoso. Todo mundo que vai fala que volta embasbacado lá. Maravilhoso. O que tem lá não tem. Eu falo tanto de referência, hein? Eu devia ter ido já e não fui. E eu estava lá uma vez, uma das moças que vieram com o cara que fez todo o projeto lá, que é o gringo, ela viu um DKV. Ela começou a chorar. Ela começou a chorar, que era o carro do pai dela. Porque ela ia lá naquele buraco. No buraquinho lá atrás ali. Então, a memória afetiva é outra coisa que é gostosa ter, né? Eu sei que a turma não quer mais carro, eles têm
os motivos do que eles gostam de ir no celular, gostam de ir do Uber, não quer estacionar. Mas, às vezes, o carro ele tem histórias de sentimento. Eu tenho uma pessoa que vai vir aqui, o filho dele nasceu dentro do carro. Então, estava no hospital e era o Kakinoff casou com a Kombi dele. Um cara, presidente, ele foi de Kombi, sabe? É uma coisa que tudo na vida da gente. Tem músicas que te traz lembranças, tem lugares que te traz lembranças e o carro os também. automóveis com certeza fazem parte dessa construção emocional das pessoas, né? Eu lembro claramente, imagina isso, né? Tudo bem, sou um privilegiado, tá? Mas vamos dizer, eu lembro direitinho o dia que eu passei na faculdade e meu pai me deu um Gol refrigerado a ar 0 km. É mesmo? Porra, meu primeiro carro foi um Gol branco, cara. Um Gol branco 1.3 a ar, lembra? A turma falava... Motor a ar. Cara, até hoje eu lembro daquela cena, entendeu? Então, tipo assim, esses são aqueles momentos que você vai construir na vida que, não sei, fica pra eternidade. Tá lá esse momento. Eu não posso voltar atrás e apagar esse momento. Não existe. Então, assim, são coisas que eu falo, né? A gente saber construir memórias, né? Essa é outra coisa que a gente tem que fazer também. Talvez como gestores, talvez como pais, né? Os gestores, por exemplo, você quando vai participar de um evento, você é o gestor do evento, você tem que pensar que aquele evento vai impactar nas pessoas, né? Então não é simplesmente cadeiras, tela de projeção e PowerPoint, né? Que é e pão de queijo. Você tem que pensar que você vai deixar uma impressão. Aquela pessoa pode ter a lembrança daquele evento pro resto da vida. Tem que ir embora. Então você tem que realmente pensar nisso. E a mesma coisa você ser o pai. Você tem que entender que tudo que você está fazendo, teus filhos estão olhando, avaliando, é subliminar, a análise não está escrita, está ali no fundo, mas tudo que você está fazendo, os seus filhos estão vendo. Então você saber criar essas memórias positivas nas organizações sociais familiares ou nas organizações sociais corporativas, isso para mim é assim, é essência da vida. Então eu que organizo o evento, eu falo, cara, o evento não é só isso. O evento é mais do que isso. É detalhes também. O também. evento é mais do que isso. Toda a parte estrutural, o PowerPoint funcionar, a luz funcionar, tudo isso aí tem que fazer perfeito, não estou discutindo. Mas o evento é mais do que isso. E a mesma coisa você na família. É muito mais do que dar bronca e dizer sim para o filho. É o exemplo que você vai passar. São as coisas que você faz, as opiniões que você emite, os lugares que você leva essas pessoas. Tudo isso é o aprendizado. O meu aprendizado foi naquele sistema Montessori, né, que é um sistema de alfabetização que é quase antropológico, é a vivência do negócio, entendeu? Então não é decoreba. Então por isso que eu não sou de exatas, porque se pedisse para decorar alguma coisa, não é minha praia, entendeu? Mas você fazer uma conexão mais emocional, você ter uma imersão, né? Todo mundo me pergunta, outra coisa que me perguntam sempre, mas qual que é a faculdade que você faria, então, se não fosse administração de empresas? Porque eu falo que administração de empresas eu fui porque não tinha outra. Hoje em dia, com a minha vivência, sabe qual que é a faculdade que eu indico para as pessoas fazerem? Antropologia ou psicologia. Eu falo que daí você vai estar entendendo o mundo ao seu redor. Se você tiver umas boas referências e tal, vai dar tudo certo. Mas assim, não é porque você foi estudar em Harvard, tem essas ilusões, né? Essa ilusão. Não, eu tenho que ir para Harvard, porque se eu for para Harvard eu serei rico. Não sei se funciona assim, viu? Não dá. Não sei se funciona assim. A gente tem que saber, por isso que eu falo, eu nunca aprendi tanto na minha vida como eu aprendi depois que eu me aposentei. Com o quê? Com coisas boas da internet, com livros bons, com pessoas. Porque você tem... Uma coisa que eu tenho hoje é tempo. Sim. Que eu não tinha. Sim, a gestão de agenda é talvez a nossa maior riqueza depois que a gente passa de alguma certa idade. Eu tenho tempo hoje de poder aprender, ler. Eu fiz pós-graduação, sabe o quê? Neurociência. Pois é. Você vai ver as formações hoje em dia dos CEOs das grandes empresas que estão aí, não tem nada a ver. Você olha, outro dia eu vi, o cara era formado em ciências sociais. Você fala, então esses caras nunca, quando eles estavam na faculdade, eles se imaginaram como CEOs ou se prepararam para tal. A coisa aconteceu, você sabe como é que é. Foi indo, deu certo. Bom, falar em CEOs, falar em pessoas, tem uma pessoa que quis te dar um recado. Opa! Uma pessoa que você conhece. Por favor. Solta aí.
Olá, P.O., tudo bem? Eu acho que você está surpreso de me ver aqui, mas enfim. Estou aqui para te falar que a admiração que eu tenho pelo profissional Paulo Otávio é muito grande, que é uma honra tê-lo como parceiro hoje na UBRAF. Eu sei que nós nos conhecemos de uma maneira onde que as coisas não foram tão bacanas quanto são hoje, mas faz parte da nossa vida administrar, saber entender, saber passar por cima de coisas e saber que muitas vezes comentários feitos ou comentários ditos não são para destruir, são na verdade para percepções, criar valores. E sempre que eu tenho uma crítica, seja lá qual for, de que tamanho for, eu procuro saber como que eu faço para melhorar. Eu acho que é isso que no fim do dia nós fizemos enquanto amigos. Buscamos um entendimento, buscamos entender que os motivos que nos levam muitas vezes a certas falas são motivos de crescimento, são motivos de melhora. Tanto é verdade que hoje, há pouco mais aí de, acho que 3 anos, né? Navegamos juntos com a nova UBRAF. E fizemos dela hoje um exemplo de associação que busca entregar para o seu associado as melhores práticas, as melhores oportunidades. Discutimos em conjunto várias coisas boas e coisas também não tão boas, faz parte do ofício, mas é só claro e notório que eu tenho para te dizer que a admiração pelo profissional, a admiração pelo amigo, ela é muito grande. E que bom que a gente siga assim nessa jornada por muito tempo. Temos aí mais uma nova etapa da UBRAF para o próximo biênio, esse 26, 27. Alguns desafios, algumas consolidações, e eu tenho certeza que com a sua vinda, a UBRAF também se transforma, e nessa continuidade seguimos juntos criando uma associação cada dia mais forte. Fora isso, vamos ter nossas viagens, vamos ter os nossos momentos de curtir, de se divertir, de falar, de trocar ideias, e isso continua sendo um prazer e um privilégio, ok? Muito bom tê-lo comigo, muito bom tê-lo a bordo, e a gente segue juntos. Valeu. Então, quando eu conheci ele, eu era cliente, ele era fornecedor. Imagina essa relação tensa que pode ser. E hoje, teoricamente, ele é meu chefe. Ele é o presidente da UBRAF. Ele é o presidente do conselho de administração da UBRAF, eu sou o diretor executivo. Então você vê, é aquela coisa, se você não constrói uma relação, se você não tem um propósito, é o que se refere ao momento inicial, eu cliente exigente, ele fornecedor, podia ali ser um divisor de água, você concorda? E hoje estão juntos. Hoje, você entendeu? A coisa mudou radicalmente, mas se você não constrói essas relações, se você não dá espaço para essas relações se construírem, eu falo, você vai ter que morar sozinho no mundo, né? Porque você vai achar que eu poderia estar certo na minha posição de cliente exigente, ele poderia estar certo na posição de fornecedor. Os dois poderiam estar certos. Se a gente não tivesse tido uma empatia, para usar uma palavra da moda, né? A empatia de falar, então tá, vai, vamos fazer o seguinte, vamos descobrir como é que a gente vai dar para fazer certo. E aí você acaba construindo uma relação, e aí, ó, aí depois, como é que é? O mundo gira e a Lusitana roda, lembra desses nomes? O mundo gira e a Lusitana roda, e ó, hoje é meu chefe. Isso é exemplo de uma base forte e sincera. Sincera. Porque não tem aquela coisa, eu devia ter falado. Não pode ser. O que tinha que falar, falou. O que falar, falou. Mas assim, não seja emocional, fale. Profissional. Eu falo com todo mundo. Tira paixão. Você pode vir me tentar, você pode vir aqui me destruir, mas venha com argumentos. Simplesmente pela emoção de X, não, emoção não vai rolar, melhor a gente nem conversar, me liga semana que vem. Agora, se você vier para me destruir mas com argumentos, eu sou a primeira pessoa que vou querer ouvir. Bom, Paulo, muito obrigado. Obrigado a você. Eu acho assim, eu queria só que você quiser mandar uma mensagem de tudo como você falou, acho que você é um cara que tem muita história e você tem muito jeito de falar também com as pessoas.
quiser falar, dar uma mensagem final para a turma. Então, acho que é aquilo que eu já falei aqui, né? Se você... Eu vejo as pessoas hoje em dia super ansiosas, né? Na tentativa de criar um caminho, né? Não tem caminho. Tem o caminhante, tem o caminhador, tem você. É você que faz o caminho. E não o contrário. Não é que imaginar que tem uma estrada definida que vai te levar para um lugar maravilhoso. Não existe isso. Então é você. E de novo, aquilo que eu te falei, saiba o que você não quer. Acho que a coisa. Isso para mim foi um libertador, né? Todo mundo fala, eu preciso fazer análise. Eu nunca fiz, tá? Mas assim, para mim foi assim, as coisas que eu não quero para minha vida, as coisas que eu não gosto. Então, se você fizer uma listinha das coisas que você não gosta e for realmente você não gostar, né? Deixa a vida acontecer, vai caminhando, vai embora, se relaciona com as pessoas, seja aberto ao novo, seja aberto ao desconhecido, né? Na sua próxima... Eu tenho um amigo que ele vai todo ano no mesmo lugar das férias. Eu falei, você nunca pensou em um lugar diferente? Vai para um lugar diferente. Não sei. Vai para um lugar diferente. Vai para um lugar que você nunca foi. Aprende. Pode ser que você goste e que você queira voltar. Pode ser que você odeie e ache que gastou o dinheiro à toa. Você só vai saber se você for. Então, assim, não existe caminho. Tem o caminhante, o caminador, como se fala em espanhol. Segue o rumo. Isso aí. Pessoal, isso que eu disse no começo. Pessoas que têm valor, pessoas que transformam, pessoas que continuam buscando sempre fazer o melhor e junto com pessoas. Então, é algo diferente. Esse podcast ele é para mostrar que tudo é possível desde que você tenha o seu propósito. Ele deu muitas mensagens, deu dicas de livros, é o que vocês têm que recolher aqui. Nós vamos estar começando, é uma jornada aqui também, eu aprendendo muito. Vocês podem se inscrever aqui no nosso canal, que vocês vão ter pessoas como o PO contando histórias e dando diretrizes para vocês. E Conexão Boazzi se despede e obrigado mais uma vez. Tchau, mal. Obrigado, PO, por mais essa... Valeu. Tchau, tchau.